Depois de muito tempo, vamos voltar ao TDJ Mix clássico. Salve galera misturada! Walter Pando com vocês mais uma vez e vamos falar de... Bom, como eu falei lá no TDJ Mix número 3, o clássico, onde eu expliquei um pouco sobre o meu lado Disney, eu contei essa minha ligação, eu prometi a vocês que eu contaria como que foi a minha experiência do ICP. E hoje chegou o dia. Se por acaso você não viu esse TDJ Mix, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês verem, né, onde eu contei um pouco da minha história, da minha infância, minha ligação com Disney, como que tudo isso chegou a culminar nessa minha experiência de ICP. Portanto, se você não viu, clica aqui e eu espero vocês daqui a pouco. Bem, como vocês viram nesse outro vídeo, eu falei dessa minha ligação com a Disney e um pouco da minha experiência do ICP. Mas hoje vamos destrinchar essa parte da minha vida, que hoje em dia o processo deve estar um pouco mudado, mas vou relatar tudo como era lá em 2008. Vamos dar uma pausa para apreciar minha bebida favorita, água on the rocks. Como eu falei no outro vídeo, eu tive conhecimento do ICP graças ao meu amigo e coordenador Mário, na época que eu trabalhava em uma escola de inglês lá em Fortaleza. Ele chegou depois de uma reunião de equipes, né, da coordenação inteira de todas as unidades, com um cartaz falando do ICP. E ele me incentivou a tomar parte, a me inscrever nesse programa, porque ele acreditava que o meu inglês era bom o suficiente para trabalhar fora e que também iria agregar muito ao meu currículo no futuro. Naquele momento em que se pensa de graça da injeção na testa, não estava pagando nada, fui em frente. Então me inscrevi no site, né, da SPB e foi me informada a primeira data de palestra, que foi em uma universidade particular lá de Fortaleza, e que a primeira impressão que eu tive foi que a coisa não era tão séria assim, porque essa primeira palestra eu lembro que tínhamos apenas no máximo 10 pessoas presentes para a palestra e ela foi toda em português. O que eu achei muito estranho na época, porque a premissa da experiência de trabalhar fora é que você esteja 100% imerso na cultura estrangeira, né, na língua inclusive. E essa palestra em português, na verdade, me deixou um pouco desconfiado. Mas, moving on. Então chegou o dia da segunda palestra, que foi feita... Era depois da palestra. Da segunda palestra? Sim. Não. Pra mim foi. Você foi na palestra e depois foi na segunda e fez entrevista? Sim, com o pessoal da Disney. Foi assim. Vou pro Nordeste. Você já foi? Fazer entrevista lá. Não tem. Eu tive uma entrevista assim com o pessoal da STB, mas foi tipo no mesmo dia. Não. Pra mim foi. Meu foi no dia seguinte. Então teve entrevista. Teve, mas eu não conto porque foi em português. Então foi na frente. Foi em português e uma coisa assim, é o que eu disse. Me pareceu muito amador, não sei se é porque eu não tenho conhecimento de que tenha tido uma turma anterior à minha de Fortaleza, entendeu? Então aquilo podia ser algo novo até mesmo para a equipe da STB de lá. Moving on! Moving on! Se não tem lá, como que eles fazem? Como assim? Se não tem lá. Se não tem lá o quê? Não, agora todo mundo vem pra cá. Lá em São Paulo? São Paulo, Brasília e Rio, eu acho. Bem, então eu fiz essa primeira entrevista, que eu não conto como uma entrevista, e foi marcada a segunda data da palestra, né? Que foi mais ou menos em maio. Final de maio para início de junho.
Isso já com a equipe de recrutamento da Disney que veio ao Brasil exclusivamente para essa tarefa. E foi uma tarefa bem árdua, porque naquele ano, em 2008, Fortaleza serviu como um hub para toda a região norte e nordeste daqueles que queriam fazer parte do International College Program. Então eu lembro que foram divididas duas turmas, né, 2 dias de entrevista na verdade. A primeira data, que seria a mesma data, que seria no mesmo dia da palestra, foi para todo o pessoal de fora de Fortaleza ou do Nordeste, das cidades próximas, e na segunda data todos os locais, por assim dizer. Eu lembro que na minha entrevista foi em dupla, e foi eu e um outro rapaz muito nervoso na entrevista, e perguntaram tipo o que a gente gostaria de ser, né? Qual seria a nossa role. Eu falei também que eu gostaria de ser um personagem, e aí foi na hora que eu me senti muito baixinho, porque a minha entrevistadora, que eu lembro que nesse ano foi o que o pessoal considerou que foi a mais chata. Eu nem lembro o nome dela, peço até perdão por isso. Foi a mais chata porque ela era muito minuciosa nos critérios. Aí foi quando eu falei que eu gostaria de ser um personagem, aí ela puxou uma tabela gigante, perguntou minha altura, eu disse 1,65, ela fez a conversão lá de altura, e minha altura não encaixava em nenhum personagem. Ela até disse, ó, você pode até ser um daqueles 2 ajudantes do Hades, do filme do Hércules. Ah, tá. Eu não lembro o nome dos dois. Um roxo e um vermelho, um azul, sei lá. Só que ela me disse logo na cara: esses 2 personagens não estão mais em atividade, então forget it. E enquanto eu estava falando também das minhas aptidões, né, por assim dizer, eu lembro que ela anotou em algum canto do papel Epcot. Talvez se eu tivesse ido para Orlando, eu ficaria em algum lugar do Epcot, eu não sei. Eu lembro também de mais uma coisa antes da entrevista. Durante a palestra eles nos entregaram. Durante as palestras, eles nos entregaram 2 papéis. Uma pra gente ordenar a preferência das roles, né, do que poderíamos vir a fazer na Disney, e uma com 2 opções de local de trabalho. E que na hora que nos entregaram o papel, disseram que sabemos que vocês conversam pelo Orkut, não contem nada disso pra ninguém das cidades que ainda vamos visitar. Isso vai ser uma surpresa, ninguém fala nada. E as informações que tinham nesses papéis eram: ou você escolhe ir para Orlando, ou Disney World, ou você ir para Disneyland, que é na Califórnia. Eu, como até o momento eu não sabia a existência da Califórnia de fato, eu marquei os 2 por precaução, né? Vamos escolher 2 ao invés de 1, aumenta nossas chances. Terminada a palestra, terminada a entrevista, chegou o tão temido momento da espera do resultado, que, se eu não me engano, era para sair em meados de agosto. Eu lembro que a palestra foi em maio, a entrevista de fato, sei lá, foi em junho, final de maio, começo de junho, e nos prometeram esse resultado para meados de agosto. E aí veio a minha então temida chamada de stand-by. O que era o stand-by naquela época? Na verdade, deve continuar até hoje. O stand-by para o programa do ICP é quando o candidato ele é posto em uma lista de espera de desistência de outros candidatos pré-aprovados, né? Porque depende ainda da chamada deles para confirmar se ele iria ou não querer a vaga. E para isso fomos colocados em lista de stand-by para caso ocorresse algum desistente, a gente ter essa possibilidade de assumir um lugar, um job position, né, de algum deles. E eu fiquei em stand-by. Eu lembro que foi quase que uma derrota, porque a gente acabou criando uma amizade. Não é uma... Peraí. Porque acabamos por criar uma ligação, né, enquanto todos estávamos na mesma fase, né,
porque acabamos por criar uma certa ligação de amizade com todos os participantes que estavam naquela mesma situação que a gente, né? Ansioso pela palestra, pela entrevista, pela resposta da Disney, se fomos aprovados ou não. E quando essa resposta de stand-by chegou, foi um tanto que deprimente. Cadê? Desculpa. E eu praticamente tinha desistido dessa vaga, por assim dizer, porque eu, nas comunidades de Orkut, todos estavam falando de fui aprovado, estou de stand-by, mas já fui chamado, isso e aquilo outro. Mas eu lembro que foi em setembro, eu, como acabei de dizer, estava já desistindo da possibilidade de trabalhar na Disney, quando eu estava no meu trabalho, na escola de inglês, e eu recebi uma ligação no meu celular e eu achei muito estranho, porque muito raramente me ligavam do DDD 011. Atendi e foi uma coisa bem estranha, para falar a verdade. Alô, senhor Walter, por favor? Sou eu quem fala. Boa noite, senhor Walter. Aqui quem fala é fulano da STB. Eu tenho uma informação que gostaria de passar para o senhor. O senhor pode falar agora? Claro, claro. Só um instante, por favor. Então, senhor Walter, eu gostaria de primeiro parabenizá-lo que o senhor acaba de ser aprovado para o processo do ICP para trabalhar na Disneyland da Califórnia. O processo é blá 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 blá. O senhor concorda? Sim, claro, concordo. Enquanto ela falava todos aqueles detalhes técnicos, eu não conseguia me concentrar direito, porque aquilo foi que meio surreal, de certa forma, porque eu já tinha desistido da vaga e do nada me ligaram com a aprovação. E foi muito... Eu tive que me conter muito para não sair gritando no meio do meu trabalho. Aí essa moça também tinha me informado que eu tinha uma data limite para aceitar a posição, e daí passaríamos a ter uma conversa mais extensa sobre valores, prazos, documentação, tudo que seria necessário para poder engajar, né, nessa empreitada. Após todos os valores e detalhes acertados, o próximo passo foi garantir a emissão do meu passaporte. Porque até aquele momento eu não tinha me preocupado em tirar um documento internacional, não tinha pretensões de viajar para o exterior. Então, com aquela data bem próxima, eu tive que correr com todas essas eita porra! Exigência. Eu tive que correr com todas essas documentações necessárias para ter o meu passaporte emitido, o visto emitido. Depois de ter toda a documentação pronta, faltava apenas a parte mais crítica da viagem, que era justamente ir até a cidade de Anaheim. Isso para mim envolveu um voo de 3 horas de Fortaleza até aqui em São Paulo, e depois mais um outro voo de 12 horas até Los Angeles, e de lá pegaríamos um carro até a cidade de Anaheim. Então, chutando no total, fiquei por volta de quase 20 horas entre sair de Fortaleza e chegar até o meu apartamento. E a minha primeira reação, a minha primeira noite, eu documentei assim. Cheguei. Agora são 1h04 da manhã, horário da Califórnia. 7h05 agora no horário de Brasília. Amanhã vai ser o primeiro dia, tem muita coisa a acontecer. Espero que vai dar tudo certo, vou ficar até o final. Vai ser assim, primeiro período vou passar longe de casa mesmo, pra me manter, ter minhas coisas. Bem, vai ser interessante. Vai ter mais.
Bom, se você quiser saber mais como foi a minha experiência no resto desse período de ICP, não se esqueça de dar o seu like joioso, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe nas suas redes sociais. Aproveite e se inscreve aqui no canal para você sempre ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo. Eu sou Walter Pando, vou ficando por aqui e até a próxima. Eu podia fazer um vídeo sobre isso. Vídeos gourmet, coisas gourmet desnecessárias? Não, tipo... um vídeo Como engraçado. gourmetizar a vida? Não, um vídeo engraçado, tipo... Você quer deixar uma coisa chique? Coloca a palavra gourmet.